Boa tarde, né? Jussiara, me conta um pouquinho aí do que é as suas preocupações, as suas dificuldades. Hoje me conta um pouquinho da sua história, né? Como é que foi aí o seu diagnóstico para a gente ver o que a gente pode ajudar hoje. Eu tenho 61 anos e tem uns 5 anos que eu fui diagnosticada pré-diabética. Só que a coisa de um ano eu me tornei diabética. Eu acredito que tenha sido porque quem me disse que eu estava pré-diabética foi o cardiologista. E eu não procurei o endócrino, não procurei ninguém. Ele me passou uma medicação, ele me passou Stanglite de 15 miligramas. E eu fui tomando. E quando eu voltei ao médico, ele falou, bom, agora você está na hora de você procurar um endócrino, que você está diabética. Eu acho que eu errei lá atrás, porque eu era pré-diabética, eu não procurei e tornei diabética. E isso me incomodou porque eu já sou uma pessoa que como pouco e precisei tirar agora, seguindo, né, você, a Nutri, tira tudo que engorda. O pessoal aqui em casa diz que eu como tudo que gordo tem que comer. Não como mais pão, não como algumas coisas. Estou tentando seguir. Só que a diabetes, a curva glicêmica baixou um pouquinho, a glicose baixou um pouquinho, o peso. Ontem eu fui ao endócrino, ele falou, não, você tem que comer pão. Eu falei, como que eu tenho que comer pão? Se antes de eu ir para a nutricionista, eu lanchei um dia e depois de 2 horas eu fui verificar minha glicose, estava 151, eu fiquei apavorada. E o olhar agora eu não como pão, né? E realmente ela está mais baixa, dá 120. Na verdade, assim, o que a gente fala muito com esse cuidado do consumo do pão é porque muitas vezes as pessoas exageram e deixam esse alimento com a frequência, né? Toda hora tem pão. Eu brinco que eu moro do lado de uma padaria muito boa e que se deixar, você come pão no café da manhã, no intervalo, no almoço, de sobremesa, no lanche da tarde, no jantar e na ceia, né? Então, é essa questão do excesso. Não, eu já consegui controlar minha glicemia e tudo mais. Dá para comer pão? Vai dar. Mas a gente tem que ter aquele cuidado de fazer uma boa combinação, de não ser pão toda hora, todo dia, né? O que a gente sabe hoje dos estudos é sim que o glúten tem uma ação intoxicante, a despeito de muitas postagens na internet que falam que não, mas a gente tem pesquisa e mais que pesquisa. Como que o seu corpo respondeu sem consumir o glúten, né? Sem consumir o pão com toda frequência. Além da glicemia ali, o que você sentiu de diferente no corpo? Eu me sinto mais desinchada. Eu me sinto mais leve. Mais leve é isso, assim, né? O meu abdômen parece que está mais confortável. Eu estou me sentindo mais confortável, é a palavra certa. Eu estou mais confortável. É isso. Então, você vai... Nunca mais posso comer pão? Não. Mas você sabe que você vai comer pão e que pode ser que a barriga deu uma inchadinha ali. Então, então eu vou comer pão hoje. Mas amanhã, depois, eu descanso o meu corpinho para ele voltar para o prumo, né? E fazer aquelas belas combinações. Sim, é isso. E aí, como é que foi esse teste? Eu comi metade de um pão domingo, mas eu comi assim, com ovo, botei queijo, botei bastante proteína, foi tranquilo. Mas eu já falei, eu só posso fazer isso final de semana, um dia só. Tem que escolher o sábado ou domingo para comer o pão. Mas eu estou me sentindo bem, embora a única coisa, assim, eu estou bem, entendeu? A única coisa que está me incomodando é a minha aparência, não é nem o meu me sentir. Eu estou me sentindo bem.
eu estou muito magra. Eu tenho 1,63 m e estou com menos de 52 quilos. E como é que era a sua média de peso antes? Nunca fui gorda, mas eu estava assim, eu estava com 56 quilos, 55, 56. Nunca passei disso também. Entendeu? Eu queria só manter esse peso, eu queria chegar aos 55. E daí, quando a gente pensa, hoje, eu estou satisfeita. Quando a gente pensa em ganho de peso com alteração de metabolismo de carboidrato, o que a gente vai trabalhar muito é o consumo das gorduras boas, que muita gente acaba tirando, né? Porque em todo lugar que a gente faz, se diz que não pode, né? O que a gente mais escuta, não pode, não pode, não pode. E muitas coisas que vieram aí arrastada, olha, eu posso chutar umas 3 décadas, né? Que veio a ideia da gordura saturada, do problema cardíaco, do colesterol elevado. Então, se começou a divulgação muito intensa de que não pode gordura. Só que não pode qual gordura? A fritura, né? Como é que chama lá? A barrigada de porco, o bacon e essa frequência que a gente fala de novo. E uma gordura que normalmente não se fala abertamente, mas que a gente percebe um impacto muito importante no organismo dos pacientes, dos alunos, que é a gordura industrializada. Quando a gente come alimentos industrializados, se você começa a ler os ingredientes, a grande maioria deles vai ter algum componente de gordura. E essa gordura, muitas vezes, vai virar uma gordura trans, que a gente chama. Ela modifica uma molécula através de uma ação industrial e essa molécula não é reconhecida pelo nosso corpo como um alimento, como um nutriente. E aí dispara de novo aquele processo inflamatório. Então, se a gente está pensando em alimentos de verdade, né, comida de verdade, sim, eu posso utilizar uma manteiga, que aí a gente, né, fala para usar a manteiga ghee, eu posso utilizar uma banha de porco para preparar um alimento, porque o volume que eu vou consumir é pequeno. É lógico que aqui a gente não está falando para você comer batata frita todo dia para engordar, né? Não é esse o caminho. Eu nem curto. Mas que a gente coloque mais aí no nosso dia a dia o abacate, o coco, as castanhas. Vou comer um pãozinho, né? Aquele medo que se tinha antes da manteiga. Não, então eu vou colocar manteiga. Não vou colocar só pão e manteiga, como você falou, né? Eu vou colocar uma proteína também. Mas sim, eu vou colocar uma manteiga, eu vou consumir azeite. A recomendação de azeite diária são 2 colheres de sopa por pessoa. Tem muita gente que não consome isso, né? Até porque muita gente só consome o azeite na salada, não come salada e também não come azeite. E vai ficando para trás. Até o chocolate, né? O cacau, ele é uma semente, ele é uma castanha que tem uma gordura muito boa e que a gente tem pesquisas que falam que o cacau tem ação na redução da glicemia. Então, é enriquecer com esses alimentos e ajustar o seu consumo geral. Isso eu faço. Depois, eu faço. Eu uso muito cacau, eu uso muito azeite. Eu não sei se eu consigo consumir 2 colheres, não vou ser muito verdadeira. Eu boto sempre na comida, mas eu acredito que não seja 2 colheres, não. Eu tenho que comer uma no almoço, uma no jantar. Então, não, ok. Se for uma em cada refeição, se for uma em cada refeição, já está valendo. Não tem problema. Já está valendo, né? Eu como a pasta de amendoim. Uhum. Eu como a pasta de amendoim, eu como abacate. Eu me alimento bem, mas eu não consigo engordar. Então, aí a gente... que eu me alimente bem. Então, aí a gente vai caminhar pelo lado da proteína. Como é que está o seu consumo de proteína? Será que ele está adequado? Porque eu só vou montar tecido, seja qualquer tecido, se eu tiver aminoácido, que é o pedacinho da proteína. Hoje eu já como mais do que eu comia. Hoje, que eu digo assim, depois que eu passei a te seguir, a te acompanhar, eu como mais do que eu comia. Eu realmente eu não era
muito fã de carne, de proteína. Eu sempre gostei muito de legumes e verduras, eu sempre gostei. Carne, tinha uma época que eu até dizia que eu ia ser, eu acho que eu vou ser vegana. Agora eu estou curtindo bastante carne, entendeu? Acho que eu acostumei. Como? Não sei se eu como o suficiente, eu não sei se eu como o suficiente, eu não sei se eu como nem 150 gramas, né, de um bife, não são 150? Entre 100 e 150 aí vai depender de cada pessoa. Como é que você vai descobrir, Jussiara? Quem faz as compras na sua casa? Eu. Então, na hora que você for no açougue, você vai olhar lá a notinha, né, a etiquetinha, quanto que pesou esse pacote aqui de bife. Esse bife aqui foi 780 gramas. Então tá, então você vai olhar naquele volume de carne e 780 gramas, se a gente dividir aí, vamos por 130, por exemplo, 260, 520, 670. Uns 5. Vai ter que dar pelo menos 5, 6 bifes. Né? 5 a 6 bifes. Sim. Não, eu não estou comendo tudo isso. Então a gente começa a aumentar, né? Detalhe importante, muito importante. Você acha que não vai? Eu acho que eu não consigo comer isso. Então a gente vai aumentando aos poucos. Ir aumentando aos poucos. E pensar, quando a gente pensa em carne com osso, é muito comum, né? Às vezes a gente vê lá no Rotação, na hora que o pessoal posta, não, eu comi uma coxinha. E é uma coxinha mesmo, mas não é uma coxinha salgadinha, é uma coxinha de frango. Só que se eu tirar o osso da coxinha de frango, vai sobrar 30, 40 gramas. Então, quando a gente está falando de carnes com ossos, aí não é mais 100, 150, é 200, 250. Porque eu preciso tirar o osso e sobrar carne, né, tecido de verdade, para ter ali, então, a proteína. E aí, o grande segredo para eu alcançar proteína é eu estar consumindo proteína em todas as refeições. Então, no café da manhã, eu estou com proteína, no almoço, eu tenho proteína, no jantar, eu tenho proteína. Se eu faço alguns lanchinhos, eu lembrar de colocar a proteína também. E aí, é aquilo que você falou, eu tenho que adequar a quantidade que eu consumo para o que o meu corpo gasta hoje. Porque você fez uma reprogramação metabólica. Então, esse corpo hoje ele está mais ativo. Ele vai demandar mais energia naturalmente. Sim, eu também agora estou levando à risca os exercícios, né? Eu estou fazendo 3 vezes por semana, coisa que eu não fazia, já foi uma vitória, que eu sou muito preguiçosa para fazer exercício físico. Eu estou conseguindo fazer 3 vezes por semana, eu caminho 30 minutos e depois eu faço alongamento e musculação. Estou fazendo 3 vezes por semana. Se isso era uma atividade que não fazia parte da sua rotina e agora eu comecei a ter esse gasto calórico, então eu preciso vir com energia para cobrir esse gasto, porque senão ele vai tirar do seu corpo e aí vai ter um emagrecimento. Sim. Então a gente, eu faço meia hora de caminhada e faço mais um exercício. Uma média aí, pelo menos umas 300 calorias a mais, você vai ter que colocar para repor aquilo que o seu corpo está gastando no exercício. Né? Você falou 3 vezes por semana. Vamos imaginar aí uma continha básica de 300. Você está gastando 1.000 calorias a mais por semana no exercício. A gente precisa de 7.700 calorias para reduzir 1 quilo. Então, a energia que você está gastando no exercício vai te emagrecer, né? 500 gramas por mês. Aí, na questão matemática. É lógico que a coisa não é tão matemática como a gente fala, né? Mas seria mais ou menos por aí. Então, a gente precisa repor, né? No seu caso, como a ideia é ganhar peso, então aí nessa hora a gente usa o tal pré-treino, tão famoso, né? Mas nessa hora, então, você pode se permitir consumir um carboidrato mais concentrado. Porque na hora que você começar a fazer exercício, a liberação de insulina é bloqueada. E o corpo vai aproveitar desse carboidrato para estar gastando no exercício.
Que carboidrato eu te sugeriria? Seria o quê, Ana? Oi? Seria o quê? Uma banana antes do treino? O que você comeu? Seria o quê? Eu iria te sugerir suco de beterraba, porque aí a gente faz duas ações simultâneas. A gente repõe energia e a gente coloca também uma substância que tem na beterraba, que é a betaína, que faz uma abertura dos vasos para que rode mais oxigênio aí enquanto você está fazendo o treino. Então, isso vai potencializar o seu ganho de massa magra. Então, além de te dar energia, Tá. eu vou estimular que o seu músculo venha a ser recomposto depois. Então, dá para fazer E eu posso pensando tomar em... 3 vezes por semana? Eu acredito que sim. E eu Vamos posso. testar. Eu tomo, vou à academia, depois de 2 horas eu verifico a glicemia. Seria isso? Você tem Um verificado a teste? glicemia depois do treino? Não. Depois do treino eu não verifico. Não Então, tenho para costume você de verificar depois. testar e saber o impacto aí da beterraba, é bom você testar. Então, você testa aí uns 2, 3 dias depois do treino, para você ter uma ideia de como é que você volta do treino. E aí, depois você entra com o suco de beterraba. Pode fazer ele misturadinho. Beterraba, Oi? beterraba pura, só beterraba com água? Não, eu estou pensando aqui que de repente dá para você colocar uma laranjinha aí, né? Para fazer essa mistura. Deve ficar Sim. gostoso, né? E não vai ficar excessivo. Não. Sim, porque, exemplo, a minha preocupação é que a minha glicose, eu fiz exame mês passado, a minha glicose média estimada deu 127. Que é glicose normal, ok? 127 tá ok. Quanto que deu a hemoglobina? A estimada? A estimada, sim. A estimada A é a glicada deu média de 6. glicose que está rodando no seu corpo, entre o tempo que você está de jejum, entre o tempo que você está consumindo alimentos, a digestão, é a média. Mas normalmente a Está média dentro da vem média? debaixo da hemoglobina glicada. Quanto que está a hemoglobina glicada? Sim, 6. Então ela está um pouquinho acima ainda, né? Mas com você fazendo exercício, a tendência é ela baixar. Como é que tem estado a glicemia ao longo do dia, quando você mede? 100, 101, 100 às vezes. No jejum ou em outros 120. horários também? Não, no jejum tá dando isso, 101. Aí eu tomo remédio de manhã. Aí depois Tá. do café ela dá mais baixa, dá 97, 96. Aí depois do Uhum. almoço dá uns 112, assim. Ok. Tem dado isso. Tá meio Uhum. que oscilando. Mas essa oscilação é normal, Jussiara. Abaixo de 100 é Sim, jejum. Depois de sim. alimentar, até 140 está normal, né? Por que ela abaixa depois do café? Porque você não está usando um café muito rico em carboidrato e porque você usa Sim. medicação. Então, a medicação ajuda a E segurar. a medicação é sempre em jejum, aí já ajuda, sei sinto que ajuda. Uhum. Mas você não acha que eu precisaria de um suplemento? Ou não há necessidade do meu peso? Suplemento para ganhar peso? É porque é proteína, né? Você pode usar um suplemento aí na hora que você volta do exercício, você pode usar uma proteína mesmo. Eu gosto de sugerir a proteína vegana, né? Porque a proteína vegana a gente não vai ter problemas com quem tem qualquer descompasso com leite. A proteína de leite, que é o whey protein, a gente tem algumas marcas que tem um rótulo, né, que não tem muito aditivo, porque essas proteínas, o whey tradicional que você vê vendendo a tudo quanto é lado,
Normalmente, ele é adoçado com sucralose, porque eles não colocam sem açúcar, né? Sem adoçar. O sabor doce é Sim. muito intenso e muitas vezes eles vão usar corante, aromatizante. Então, o interessante é estar comprando de uma boa marca de suplemento, que tem aí o que a gente fala, um rótulo mais limpo. E se Eu como é que posso você falar uma, eu posso falar aqui uma que eu vi para te perguntar? Eu posso falar ou não? Pode, pode. Não, se não. Eu vi aquela triação. Você conhece? Eu não ouvi. É É a que? base de ervilha. Acho que é tria. Eu não lembro agora o nome certo, mas eu acho que é tria. Não sei o que vegano. É a base de ervilha. Então, isso que eu estava falando. Conhece? Quando a gente usa essa marca não me lembro. Qualquer coisa você me manda depois. Mas quando a gente usa Tá. uma suplementação à base de whey, ela tem gostinho de leite. Ela tem um gostinho mais palatável. Quando a gente usa um suplemento vegano, o gostinho já não é assim tão interessante, mas o efeito é muito bom. Então, vale. Tá. Então, é proteína à base de ervilha. Ai, Viane, mas ervilha, quando eu como ervilha, minha glicemia sobe muito. Mas no suplemento está separado. Eles pegaram só a proteína, tá? Não vai ter ali a Tá. presença do carboidrato, é só a proteína. E aí se mistura Entendi. ela com alguma fruta, por exemplo, que não tenha um índice glicêmico tão alto, para dar um sabor. Ou coloca o cacau, né? Normalmente a maioria das pessoas gostam do paladar do chocolate. E aí você tem como estar consumindo proteína depois do treino, depois do seu exercício, elevando um pouquinho mais esse consumo alimentar aí e favorecendo a produção de músculo, né? Porque esse que é a grande história. A gente não quer te engordar, a gente quer que você aumente Sim. peso com saúde, né? Engordar é aumentar a massa Sim, de eu também não quero gordura. engordar. É isso que a gente quer. A gente Também quer não. que você mantenha aí um shape, né? Já que não está sobrando, vamos ajustar para crescer músculo. Porque músculo também, Jussiara, não é Isso. só uma questão estética, né? Músculo é autonomia na velhice, músculo é um volume de Sim. mitocôndrias trabalhando aí essa glicemia, então auxiliando a reversão. Então, vai muito além da estética, mas a gente aproveita os dois, né? Não vamos deixá-la de lado Sim, também. sim. Então, eu acho que E vale testar um suplemento de proteína aí depois do treino, tá? A creatina, que é muito bem-vinda para diabetes. Então, vale estar colocando também. A creatina a gente toma todos os dias, independente se vai fazer exercício ou não. O suplemento de proteína você pode deixar só para o dia do treino. E nos outros dias, vamos tá. comer proteína natural, né? Entendi. Às vezes, né, a gente Deixa eu te falar uma acontece. coisa. Eu tenho que agradecer porque quando eu comecei a rotação, eu era viciada em refrigerante diet. Aí, quando você falou para cortar, assim, parar pelo menos aquele período, e eu tirei também o adoçante, eu estou conseguindo tomar café sem adoçante. Quando é café puro, é sem adoçante, já acostumei. Eu acho que tem muito tempo que eu não uso um adoçante. Quando eu fui a uma festa, que eu fui tomar, nem vou falar qual foi o refrigerante, era um que eu era viciada, aquele que todo mundo vicia. Eu fui tomar um refrigerante, eu achei tão doce, tão doce, tão doce, mesmo sendo diet. Eu achei, mesmo sendo zero, eu achei tão doce, tão doce, tão doce que eu não consegui tomar. Eu falei, gente, O que é quem interessante diria? é fantástico como que muda o paladar, né? E o Muito, que é muito. interessante quando a gente fala de proteína vegana? Não é uma proteína tão comercial. Então, via de regra, elas não são tão doces. Vai ter também, mas via de regra não são. Agora, se você prova um suplemento proteico tradicional, você que já está com esse paladar reprogramado, né? E você vai provar um suplemento, você vai achar doce, doce, doce,
porque eles vão querer atender o paladar do consumidor. Sim. Que está viciado, né? A palavra é essa. As pessoas estão com o paladar Nossa, muito como viciado. eu era viciada em refrigerante. Ai, diet, mandava ver, entendeu? E eu também senti, também acho que ajudou também, eu estou me sentindo bem mais leve. Eu estou menos inchada, eu estou me sentindo bem. E esse Eu só não sentir estou mais me sentindo bem fisicamente. Assim, quando eu me olho no espelho, eu estou muito magra, mas eu estou me sentindo até mais fortalecida. Eu só me acho parece que é um paradoxo, esteticamente né? magra. Não Parece que é um é? paradoxo. Como é Exatamente. que eu estou forte se eu estou mais leve? Isso. Entendeu? E mais magra, né? Como é que eu estou forte se eu estou mais magra? Entendeu? Mas eu estou me sentindo bem fortalecida, porque a minha alimentação melhorou. Eu, antigamente, eu tinha o costume de... Acho que foi isso que também aumentou. Eu trabalho há 30 anos. Sabe qual era o meu café da manhã antes de ir trabalhar? Porque está sempre correndo? Leite, aveia e banana. Todo dia. Era aquela vitamina que fazer correndo, tomar e ir trabalhar. Na realidade, eu estava botando uma carga de carboidrato tremenda, né? Para quem já tinha uma tendência à glicose alta, hoje não. Hoje eu diversifico. Um dia eu faço o suco verde, outro dia eu bato leite de coco com abacate, outro dia eu bato leite de amêndoa com morango. Cada dia eu faço alguma coisa diferente. Depois, claro, né? Porque não tem tanta diversificação assim. E isso eu estou me sentindo mais fortalecida. O meu café da manhã é bem interessante. Eu tomo essa. Você até me perguntou na época que eu tomava café 2 vezes. Por quê? Eu saio muito cedo de casa, eu trabalho em escola, pego 7 horas, estou sempre correndo. Aí bato meu suco, meu leite e vou embora. Lá no intervalo, eu tomo meu café. Aí tomo meu café com um pedaço de queijo, alguma coisa. Mas eu também nem tenho tempo de comer pão durante a semana. Entendeu? Isso E aí também é nem uma coisa sente falta legal. do tal do pão. O pão. Eu moro em cima de uma padaria, uma padaria. Tudo bem que é orgânica, mas é a mesma coisa. Mas e daí? Entendeu? Aí, às vezes, vem Dói de no cheirinho, eu tenho coração, que Jussiara, hoje fugir. ficar sem pão? Não, não, tô bem. Tô bem. E quando Eu vou come, ser, eu vou ele ser é sincero uma exemplo. Eu delícia como em muito. Quando eu como com prazer. Eu como assim, Então como se eu é tivesse, eu isso. como com bastante prazer. Mas também como a metade de um pão. Metade. Domingo eu comi a metade de um pão francês. E fiquei bem. Por quê? Porque eu tomei meu suco antes. Aí quando eu vou tomar o café mesmo, já não tenho mais tanto apetite, é a metade de um pãozinho. E aquela metade É é o que eu sinto um pouco. suficiente para satisfazer o teu prazer. Sim, sim, sim. Então é isso, Ontem mesmo eu né? fiz um pão de farinha de amêndoa. Ontem eu fiz um pãozinho de farinha de amêndoa. Que, por sinal, ficou muito bem, muito bom. Eu acho que é isso, né? Aí é Quanto mais isso. a gente puder diversificar, mais o nosso corpo vai estar recebendo nutriente. E sim, a gente vai poder comer pão, né? A gente vai poder comer o que gosta, mas a gente não precisa ser refém, né? Ser prisioneiro. Você comentou aí da coisa do refrigerante, né? Eu imagino que acaba sendo uma sensação de libertação, né? Hoje eu não sou mais refém daquela Sim, bebida que eu sim. tenho que tomar, Eu não sou né? mais viciada, né? Exatamente, exatamente. Que eu dizia que era o meu único vício, porque eu bebia demais. Entendeu? Eu falei, gente, me libertei dessa bebida. Entendeu? Agora nem ligo mais. Quando eu tomo um pouquinho de refrigerante, eu tomo essa água gaseificada, entendeu? Eu tomo alguma coisa assim e não estou ligando mais pro refrigerante.
É muito fantástico. Chopp eu tomava muito, uma vez ou outra, um chopinho, 2 só no máximo, quando tomo também. Então, tô bem. É por isso que eu falo, né? É um pouquinho essa glicose alta, mas que eu vou ajustar, você vai ver. Eu vou te dizer que ela vai ficar normal. Mas vamos lá, vamos fazer uma referência de tempo. Né? Você falou que teve um diagnóstico de 5 anos de pré-diabetes. E depois isso virou diabetes, tem há 1 ano mais ou menos, foi isso? Isso. Quando virou, minha hemoglobina glicada estava em 6,7. Então, eu tenho aqui, quando há foi? 12 meses ela já estava em diabetes. E agora, depois de... Você entrou no rotação em setembro, foi isso? Não, acho que foi antes, não foi? Eu acho que acho que isso mesmo, setembro. Então, ó, outubro, novembro e a gente está em meados de dezembro. 3 meses. A gente nem fechou setembro. 3 meses ainda, né? E você já está com ela de volta em dosagem de pré-diabetes. Ai, Vênia, mas eu estou usando remédio ainda. Né? A gente não faz mágica. Não é da noite para o dia. Sim, mas só de você me falar que ficou livre do refrigerante viciante, que está fazendo exercício 3 vezes por dia e que isso era uma dificuldade. E a hemoglobina já desceu? 3 vezes por semana. E a hemoglobina já desceu? Então, se a gente projeta, né, Jussiara, isso para daqui 6 meses, ainda não vai ter fechado o tempo de diagnóstico de diabetes que você teve. Mas é como você falou, eu tenho certeza que você vai vir me contar que já está em outro patamar. Porque todo esse segredo. Conte. Vou contar um segredo. Eu tomo um remédio de manhã e tenho que tomar outro depois do almoço. Eu esqueci, eu fiquei um tempão sem tomar o que era para tomar depois do almoço. Tanto que o remédio eram 60 comprimidos. O da tarde, o depois do almoço, de manhã tomo certinho. Da tarde, tá rendendo. Tá rendendo. Mas e daí? É aquela coisa, né? Quando que você vai voltar para o seu médico? Quando que tem consulta agendada? Eu fui nele ontem. E você contou para ele que você estava calculando a dosagem de depois do almoço? Contei para ele que eu estava fazendo um acompanhamento e que eu estava mais magra porque eu tinha cortado alguma coisa. Ele não gostou. Ele coloca, até cheguei em casa e falei, acho que eu vou ter que procurar outro médico. Porque ele falou para mim assim, olha o que ele falou para mim. Diabético magro é muito fácil cuidar. Você pode comer tudo que a gente cuida. Só que eu falei para ele, doutor, quando eu vim aqui, o senhor passou só um remédio, depois eu voltei, o senhor passou outro. Eu não quero aumentar a medicação, eu quero diminuir. Aí ele, como que vai tirar pão de uma pessoa magra? Eu falei, mas eu estava comendo pão e depois eu verificava a minha glicose e ela aumentava muito. Mas isso a gente controla com remédio. Mas eu falei, exatamente isso que eu não quero. Aí eu saí de lá meio triste. Cheguei e falei, acho que eu vou ter que procurar outro endócrino. Mas aí... Porque nós não estamos falando a mesma linguagem. É exatamente o que você falou, né, Jussiara? São visões diferentes. Porque tem gente que não quer mesmo abrir mão, né? E aqui com uma aspas bem grande, né? Abrir mão de um determinado prazer que depois a gente descobre que não era exatamente prazer, né? Como você descobriu com o refrigerante, que depois você provou e falou, mas isso aqui não é tão bom como eu achava, né? Então é um prazer aí que é bem distorcido. Tem gente que não quer abrir mão, que quer usar remédio e que acredita que isso vai estar bom, né? E se de repente hoje você tem um outro pensamento,
Eu acho mesmo que é buscar algum profissional que se alinhe mais com o seu tipo de pensamento, né? E no final ele ainda me disse assim, ele fiquei chateada, olha. Ele ainda falou assim, porque se você for com as suas taxas que tem aqui, se você fosse uma pessoa gorda, você já estaria tomando insulina. Eu não gostei do que eu ouvi. Ah, se eu fosse gorda, eu já estaria tomando insulina, que as minhas taxas do jeito que estão, eu acredito que elas não estão tão altas assim. E as taxas falei, eram não tá legal. A hemoglobina glicada e a glicemia de jejum? Ou você fez outros exames? Isso. Você fez insulina? Não, você fez... eu fiz a insulina assim. A glicose em jejum deu 116. Tá, e a A insulina? insulina. Peraí, deixa eu te dizer aqui. A insulina deu 7. A insulina deu 7. É OMA, né, que fala? OMA IR deu 1,90, deu 1,98. Tá dentro da. O que deu baixo foi o OMA beta, que deu 47,7. A gente tem uma leitura um pouquinho diferente desses valores de laboratórios, mas, enfim, eu não concordo, né, com o que ele te falou, se você tivesse gorda, que você ia estar usando insulina, porque do que você está me contando aí, não tem nada sinalizando que seu pâncreas está em falência. Talvez você estivesse usando insulina para continuar uma linha de tratamento pensando em usar coisas externas para cuidar do metabolismo do carboidrato. Mas a gente pode cuidar com alimentação, né? Saudável. Ai, Viane, mas você está me prometendo que eu vou ficar curada? Não, não é isso. Não, eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. Porque a gente acredita que é isso, é eu entender como é que o meu corpo funciona e responder ao meu corpo. Então, assim, se você sempre foi uma pessoa que teve dificuldade de fazer exercício e agora você rompeu isso, você está fazendo exercício 3 vezes por semana, a gente projeta isso para 6 meses, para um ano, né? Uma pessoa que hoje tem um paladar modificado, que está preocupada em voltar a ter, né, uma massa corporal e que não quer que essa massa corporal seja de gordura, disse, Ara, daqui 6 meses a gente faz entrevista de novo, né? Porque eu tenho certeza que você vai caminhar muito bem, né? Se você continua com esse olhar e essa intenção de cultivar saúde, é isso que vai acontecer. E aí, quando você tiver com mais 20 anos a mais, definitivamente você não será gorda, né? Porque você já não tem esse perfil e ainda se cuida, mas muito mais que isso, essa leveza de vida que você está sentindo hoje vai permanecer, mesmo com o envelhecimento, né? Porque o que você está cuidando é de saúde. Então, você vai envelhecer bem, você vai envelhecer com boa cognição, né? Você que é professora, nada mais importante do que a gente ter essa cabecinha nossa funcionando bem, né? Vai estar treinada, vai estar tendo autonomia, né? Para andar sem ter ninguém te ajudando. Não que receber ajuda seja ruim, né? Mas ter autonomia é algo que a gente sempre preza, né? Muitas pessoas não querem envelhecer para não perder autonomia, mas você aprendeu o caminho e você vai caminhar nele e só vai dar bom, né? Então, eu posso falar uma coisa? Eu vou te falar uma coisa que eu vou te falar uma coisa que eu sempre gostei de cuidar. Eu sempre gostei de cuidar, sempre me preocupei com as pessoas, de dar o melhor. E vou te dizer que agora, depois de velha, e depois que eu comecei a assistir você e outras também que eu sigo, eu falei aqui em casa, eu acho que agora, depois de eu me aposentar, eu vou fazer faculdade de nutrição. Fiquei encantada, estou encantada com a nutrição. É apaixonante mesmo, Jussiara.
Eu só falei que nutrição é apaixonante mesmo, em especial quando a gente se depara com essas transformações, né, que o corpo acaba expressando a partir de algo tão natural para a gente, que é a alimentação, né? Nossa, eu sempre gostei desse cuidado, assim, eu cuido das pessoas daqui de casa, mas eu falei, eu vou me aposentar, eu acho que eu vou fazer nutrição de hobby, pelo menos eu vou. E com certeza vai ser muito bom, né? Porque eu acho que sim, a gente ainda precisa aumentar esse contingente de pessoas que pensam saúde, que querem saúde, que batalham pela saúde, né? Ainda a gente precisa engrossar esse caldo, com certeza. Mas tô muito satisfeita. Estou muito Que satisfeita. bom. Que bom. Eu vou te agradecer esse papo nosso gostoso. Vou falar com o pessoal aqui que a gente tem que falar na internet, né? Esse é um quadro novo que a gente está lançando. Então, é para curtir aqui o vídeo, é para se inscrever no canal, é para ativar o sininho e continuar recebendo aí, né, informações de qualidade e a gente aumentar esse contingente das pessoas que pensam em saúde, que pensam com as coisas do bem. E a gente está marcado, né, Jussiara? Daqui uns 6 meses a gente volta para você contar as novidades. Eu vou me empenhar bastante. Ótimo, então, minha linda, obrigada. Para ter um bom resultado. Vou fazer a minha parte, tá? Obrigada Isso. a você pela oportunidade, tá? Tudo de Beijo. bom e sucesso. Obrigada. Tá, beijo. Tchau, tchau. Tchau.